Programa da revista Aquarista Júnior. Tudo bem? Puxa vida, é um prazer muito grande estar começando hoje o programa semanal, o programa número 104. Um programa que foi criado, idealizado há 2 anos, tá? No próximo dia 23 vai completar 2 anos, né? Para contar o quê? A história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos, nas últimas 3 décadas, sob o ponto de vista, sobre as constatações, sobre os projetos, as campanhas, as iniciativas, tudo aquilo que a revista Aquarista Júnior foi projetando, né, para movimentar o hobby do aquarismo em todos os cantos do Brasil, para procurar divulgar, dinamizar, promover, incentivar o aquarismo para todas as classes sociais, para todas as faixas de idade e mostrar que o hobby do aquarismo merece estar em todos os lares brasileiros. Essa que é a ideia, vamos dizer, do programa. E semanalmente estamos contando essa coisa da história, entendeu? Estamos contando cronologicamente, então começamos a contar contamos um pouco nos primeiros programas, década de 60, década de 70, década de 80. Já estamos, só para você ter uma ideia, no ano de outubro de 2001, onde nessa revista eu queria falar uma coisa interessante. Eu sempre fui profissionalmente, semi-profissionalmente, né? Eu sempre já contei nos programas anteriores, e na década de 80 eu fui um criador semi-profissional de lebistes, guppies, né? Então, aquela coisa de lebistes selecionados, aquela coisa toda, me dediquei bastante. Então, eu venho de uma linhagem, vamos dizer, aquarística, que vem dessa linhagem criatória, criador, né, entendeu? Então, o que acontece? Eu sempre fui interessado nessa coisa de conhecer métodos de criação, ou conhecer maneiras de criação, como que o criador cria isso, como cria aquilo. Há muitos anos atrás, na própria revista, a gente começou a divulgar e começou a fortalecer o nome Receita de Criação. Então, poxa, a receita de criação do peixe tal é assim, a receita de criação do peixe tal é assado, entendeu? Por quê? Porque a gente acha, eu particularmente acho, que você precisa conhecer uma receita de criação. É claro que dependendo da região que você está, dependendo da água, dependendo do ambiente, dependendo do espaço que você vai criar, se é grande, se é pequeno, dependendo da espécie. Então essa receita ela pode sofrer alguma alteração aqui e ali. Agora, a receita básica de sei lá, de um bolo de chocolate é aquele, entendeu? Às vezes a dona de casa, a tia, a avó, a mãe, a esposa, o mestre cuca, o masterchef, eles colocam alguns ingredientes para deixar o bolo mais saboroso. No caso da criação, a mesma coisa. A ideia básica da receita, a gente procura divulgar ao longo dos anos. Eu sempre falo talvez o fortalecimento não, qual que seria o grande novo passo que o aquarismo marinho vai dar mundialmente, vai ser o fortalecimento de receitas de criação de mais variedades de peixes, entendeu? Quando isso tiver totalmente, vamos dizer, conhecido ou consolidado, aquela coisa toda, o próprio aquarismo marinho pode dar vamos dizer, uma crescida, um up ainda maior do que já está nos dias de hoje. Com aquário de água doce, com peixes de água doce, aconteceu a mesma coisa. E nós tivemos a oportunidade, nessa revista 82, porque durante um tempo na minha carreira aí profissional, aquela coisa, eu participei de uma associação Abracoa, que chamava, no Parque da Água Branca, Associação Brasileira dos Criadores de Organismos Aquáticos, que lá se dedicava mais, é claro, peixes de consumo, rã também tinha muito, camarão, camarão da Malásia, eu lembro, escargot também estava entre as atividades que tinha, né? Tinha até escargot, que não é necessariamente aquático, né? Mas o que acontece? E o Parque da Água Branca, dentro do Parque da Água Branca também tinha um instituto de pesca. E sempre que possível tinha aquela troca de figurinhas. Eu acho que até alguns diretores da Abracoa participavam do Instituto de Pesca ou eram funcionários do Instituto de Pesca. E nós tivemos a oportunidade, nesta revista, de fazer uma coisa bacana ligada aos métodos de reprodução que eu queria passar para vocês. Ó. Em várias páginas, a gente colocou uma tabela prática, tabelas práticas, né? Criação de peixes, dados reprodutivos. Essas tabelas, elas estavam destacadas em uma apostila de um curso de reprodução de peixes ornamentais de água doce que o Instituto de Pesca de São Paulo, aqui, né? Ele oferecia de tempos em tempos no Instituto, entendeu? Então a gente pegou essas tabelas e achou fantástico, porque eram tabelas que determinavam
vamos dizer, os dados reprodutivos de algumas variedades, algumas espécies, algumas famílias de peixe. Então falava em relação à temperatura, em relação ao pH ideal para a criação, a dureza da água, se era peixe vivíparo, os dias entre os partos, o número de crias que podia dar e a primeira alimentação, se era Náuplius e Artemia, se já era direto ração. Então o que acontece? Uma tabela dos vivíparos, né? Plebiste, o Molinésia, o Plati, uma tabelinha do King, da Hasbora, dos Dânio, dos Barbos, dos Tanix, entendeu? Aí já dava também o número de ovos, no caso, né, que poderia ter, o tipo de ovos também, se eram ovos adesivos, semi-adesivos, não adesivos, era bacana isso, né, entendeu? Até dava se os ovos iam pro fundo, entendeu? Também aqui dos caracídeos, né, ó, Neon, Mato Grosso, Tetra Congo, Tetra Preto, entendeu? Os anabantídeos, né, os betas e seus parentes, beta, polisa, tricogácea, paraíso, os ciclídeos, né, bandeira, disco. Então, o que acontece? Era uma forma... Tem mais algumas aqui? Tem aqui também, entendeu? Os peixes gato, né, os bagres e os killifish, entendeu? Então, o que acontece essa tabela? Dava informação de dados reprodutivos que a gente achava na época que agregaria essas informações sobre receitas de criação. Porque é importante, às vezes, você saber, vamos dizer que você cria lebiste, então na tabelinha você pegava aqui, poxa vida, dias entre parto, entre 28 e 32 dias. Então se você tem uma fêmeazinha muito boa, que você tem ela, e ela deu cria hoje, pode contar a partir de hoje, que daqui uns 30, 28, 30, 32 dias, ela vai soltar novos filhotes no aquário de reprodução. E assim, o que acontece? E assim você tinha o quê? Uma linha de, vamos dizer, de dados reprodutivos que poderia te ajudar na criação. Então, para reprodutores, para criadores amadores no caso, essas informações a gente achava que era bacana, porque na época, 2001, a gente queria muito fortalecer essa coisa de criar novos criadores, vai. Desenvolver essa coisa de piscicultura ornamental, porque eu participava, que eu falei, foi de 86 até 88. Em 1986 eu fui inclusive diretor dessa parte da Abracoa, na parte de aquarismo, essas coisas todas. Então a ideia é o que acontece. Eles estavam lidando muito com criadores de tilápia na época, né? Criadores acho que tinha até criadores de pacu, tambaqui já na época, né? Então o que acontece? Eles queriam que fortalecer, ajudar nessa coisa de fortalecimento da própria criação de ornamentais. E aí, sequencialmente, essa tabelinha acabou sendo importante para, vamos dizer, para fortalecer dados reprodutivos de algumas variedades de peixes ornamentais. E a gente teve o prazer de poder divulgar na revista e na época fez muito sucesso em relação a essa coisa de busca por conhecimento. Na revista 83, na virada do ano, então virada 2001, 2002, nós criamos para o ano de 2002 o Ano Nacional do Aquário na Escola, lembra? 2000 foi o Ano Nacional do Cavalo Marinho, 2001 foi o Ano Nacional do Aquário na Medicina e 2002 escolhemos como tema anual, né, no caso, Aquário na Escola, entendeu? Qual que é a ideia? Sempre eu falei para você, a minha ideia sempre foi fortalecer essa coisa do aquarismo infantil. E a ideia das escolas é por quê? Porque eu sempre achava, até os dias de hoje, olha, que o aquário é um ótimo elemento didático para o professor e para a receptibilidade dos alunos. É um hobby envolvente, é um hobby chamativo, ele chama a atenção das crianças, dos alunos. Quanto mais criancinha, mais chama atenção. Então, se você pegar uma sala de aula de crianças pequenininhas, se tiver um aquário que o professor leva e mostra alguns detalhes do aquário ou na sala de aula, as crianças ficam alucinadamente fixadas nos bichinhos, nos micro bichinhos, que às vezes, nos mini, né? Bichinhos que às vezes o aquário tem. Então, às vezes um caramujinho que está andando pelo vidro faz o maior sucesso, vamos dizer, para a criançada e para o professor é um ótimo momento para dar uma aulinha lá, prática de biologia, alguma coisa toda, tal, tal. Então vai ser um chamativo. E a gente achava que 2002 merecia ter um ano especial nesse sentido. Como matéria de estreia, eu queria falar uma coisinha que aconteceu no tema anual. Uma loja de São João del Rei,
de Minas Gerais, né? Entendeu? Interior de Minas Gerais. Elaborou o quê? O Salim, que era o dono da loja, elaborou, ele até mandou uma cartinha para nós. São João del Rei, 21 de novembro de 2001. Conforme combinamos, estão sendo mandados para nós, né, os trabalhos feitos pelos alunos na Semana da Criança. Foram enviados ofícios para as escolas do município. E 31 escolas, olha que bacana, mandaram os trabalhos feitos por seus alunos. Expusemos, né, os 2 mais criativos de cada escola e os nossos clientes votaram no mais bonito. Estamos mandando algumas fotos e alguns trabalhos, algumas fotos do evento que ele promoveu, né? Então o que acontece? Até nos dias de hoje vale, né? Uma loja de aquarismo fazendo um trabalho, São João del Rei, uma cidade média, né, de Minas. Então o que acontece? Fazendo um trabalho com as escolas municipais, mandando ofício, caindo na mão das diretoras ou das professoras de artes ou de ciências, né, no caso. A professora está mobilizando a escola com essa coisa de desenho, entendeu? Tá fazendo o quê? Motivação, é uma motivadora de salarial envolvendo aquário. Os trabalhos são mandados para a escola, para a loja escolhe os mais, vamos dizer, destacados e faz um baita de um painel nas paredes, lá cola tudo nas paredes. E o próprio visitante da escola acaba votando nos melhores, naquele que acha mais bonito, o desenho, a arte, aquela coisa toda. Então, você vê como motiva, como o aquário na escola acaba sendo um motivador educacional. Então merece um carinho, você que é educador, você que é professor, você que é pedagogo, né? Você que estudou para isso, se puder incrementar na sua cidade. E um detalhe, hein? Quanto menor a cidade, mais fortalecida, vamos dizer, essa iniciativa acontece. Nós tivemos essa experiência nossa particular, que nós fizemos durante vários anos um trabalho aqui junto com a Secretaria, né, de Educação, Cultura e Esportes aqui de São Bernardo do Campo, que é uma cidade, hoje tem 1 milhão de habitantes, sei lá, né, mais ou menos. Então o que acontece? A receptibilidade de toda a parte da prefeitura, das escolas, das professoras, principalmente professoras de pré-escola, realmente teve uma sensação que até hoje eu guardo na memória, a sensação gostosa de como a receptibilidade com essa coisa de aquário na escola foi legal. Em 2002, mereceu a revista Aquarista Júnior. Qual que é a ideia do tema anual, aquilo que eu falo, nas 6 revistas do ano, a gente procura realmente esmiuçar assuntos, esmiuçar coisas que possa ajudar com essa vontade de popularizar o aquarismo em sala de aula, entendeu? Nessa própria revista, deixa eu ver, página 29, também saiu uma matériazinha na seção Aquarista Kids, em que, estudando o habitat aquático, em que a gente mostrava que vários mini bichinhos e mini coisinhas podiam aparecer no aquário e eram educativas. Então o que acontece? Aquilo que eu falei no começo, né? Às vezes uma criança com uma lupa vendo um aquário, vendo um caramujinho pequenininho se movimentando no aquário, aquilo para a sala de aula é um ótimo elemento educativo, né? Então nós fizemos isso, vamos dizer, o ano 2002, para fortalecer mais uma vez, né? Você vê que a gente veio fazendo trabalhos desde o lançamento praticamente da revista, fortalecer essa ideia do aquário na escola. E talvez muitos aquaristas surgiram dessa geração, dessa iniciativa que começou a pipocar em todos os cantos do Brasil. Então a gente começou a receber mensagens, né, de atividades que estavam sendo feitas em vários pontos do Brasil. Isso é bacana porque como se diz? A gente acha, né? Que eu particularmente acho que o aquarismo é fantástico para todas as faixas de idade, principalmente, vamos dizer, para criança, para o pré-adolescente, para o próprio adolescente, entendeu? Principalmente nessa fase, nessa crise aí do coronavírus, em que as pessoas têm a necessidade de ficar mais em casa. Então sempre eu divulguei esse tipo de coisa. Toda pessoa na vida é importante que tenha um hobby. E o aquarismo acaba sendo uma opção legal de prática de hobby, né? Uma coisa que eu queria falar também, eu venho de uma profissão, né? Eu estudei para isso. Eu, durante muitos anos, trabalhei na indústria metalúrgica, né? Indústria de máquinas, né? Aqui no ABC Paulista, né? Então eu fui de departamentos assim de projetos de máquinas. Então eu sempre trabalhei muito com desenhos, com regras, com
com tabelas técnicas, com normas internacionais de parafuso, de rolamento, de eixo, de tudo, né? Então o que acontece? E eu sempre tive essa habilidade do quê? De desenhar, vamos dizer, né? Então, puxando para o lado aquarístico, eu achava que o aquarismo merecia sugestões de ideias assim esquemáticas, em desenhos, entendeu? Então, ao longo das revistas, até os dias de hoje, pode ver que você sempre encontra na revista algum esquema, alguma sugestão, que são ideias básicas, né? Você às vezes pode ter uma ideia aqui, pega um outro desenho ali, pega uma outra ideia numa outra revista, pega uma ideia que você viu na loja ao vivo, teve uma ideia que você viu numa casa de um amigo em outro lugar. Então você vai o quê? Formatando o teu projeto de aquário que você deseja para montar na sua casa, entendeu? Então a revista Aquarista Júnior, nessa época, começo dos anos 2000, né, começo do milênio, começo da década, eu tinha muitos desenhos para serem publicados. E a gente publicou em várias edições. Só para você ter uma ideia, eu queria mostrar para vocês, revista 83, revista da virada do ano, página 18. Deixa eu ver se eu acho aqui. Papapi, papapá. Tá aqui, ó. Um esquema, um aquário para um só bagre, entendeu? Um peixe tranquilo, calmo, fica na dele, aquela coisa toda, pode ser agressivo com outros tipos de peixe. Então ele sozinho no aquário acaba tendo, vamos dizer, um habitat, um modelo de habitat, né, que possa formatar para ele. Um aquário só para filhotes, então algumas informações, o esqueminha com algumas dicas, algumas coisas. Um aquário para uma grande família, então de repente você comprou lá um casalzinho de espadinha, colocou no aquário muito plantado, então começou nascer filhote toda hora, então você acaba tendo adultos, idosos, jovens, filhotes, tudo junto numa grande família. Aquário para um só ciclídeo africano, 2000, finzinho dos anos 90, começo nos anos 2000, começou a fortalecer a chegada, né, de ciclídeos africanos nas lojas, entendeu? Então muito aquarista começou a ter uma categoria de aquarista apreciadores dos africanos. Só que os africanos são peixes muito territorialistas, briguentos, o mais valentão vai certamente bater no menos valentão, vai poder machucar, aquela coisa toda. Então o que acontece? A gente achava, né? Até hoje eu acho isso. Se você puder evitar as brigas, às vezes você é uma pessoa que trabalha fora, não tem muito tempo de ficar olhando o aquário, então você montava vários aquários, um do lado do outro, divididos, né? Ou um aquário grande dividido por divisórias, né? Em que você ia colocar em cada espaço um africano só. Então teria a sensação de que eles estavam num grande habitat, tinham a sensação de que cada um estava no seu território, e se eventualmente um quisesse agredir o outro, não teria esse tipo de chance. Então os mais frágeis, os mais, vamos dizer, os menos fortes, né, acabavam tendo uma chance, uma longevidade de sobrevivência muito grande. E aqui também, ó, uma sugestão de aquário para as tartaruguinhas, né, que eram muita moda nessa época vamos dizer, do final dos anos 90 e o começo dos anos 2001, dos anos 2001. Na revista 84, essa é a 84, página 19, 20 e 21, deixa eu ver aqui, ó. Mais alguns esquemas, tá vendo? 19. Aqui. Um pedaço de floresta inundada. Então o que acontece? A utilização de troncos, na época eram troncos naturais, né? Depois começou a surgir alguns troncos artificiais de decoração, aquela coisa toda, mas onde o fortalecimento do habitat era com relação à colocação de bastante troncos no aquário. Então era um aquário tipicamente para tetras, para os próprios discos, né? Ficava muito interessante para eles. Aqui a utilização de uma caixa d'água, com visor de vidro na frente, então um aquário, caixa d'água de cimento amianto. Uma sugestão de filtro modular dry wet, seco molhado, tanto para utilização em água doce como também em aquário marinho. Olha que bacana, vários esquemas, entendeu? Era uma fase que a gente estava muito ligado com essa coisa de 85, 31, 84. 85, página 21, deixa eu ver, papapá. Olha que bacana. Aqui já aquário para um grupo de ciclídeos africanos, onde a gente escolhia alguns grupos compatíveis entre si, claro, né? Aqui uma escada de peixe, aqui já
em que a água ia correndo, como se fosse uma escada própria para algumas espécies de cascudo. Aqui um filtro caseiro na época, né, que não tinha muita, muita variedades, né, de filtros disponíveis nas lojas. Um filtro tipo chafariz, uma sugestão, num balde, aquela coisa toda. Nessa revista também, deixa eu ver, 31, para marinho, né, peixe marinho. Nós tínhamos o querido lionfish, um peixe agressivo, carnívoro, aquela coisa toda, e que merecia talvez viver num aquário individual, entendeu? Então dava uma sugestão de um aquário individual para ele. Existia aqueles camarões também, camarão Stenopus, né? Então também é um aquário exclusivo para os camarões Stenopus. Isso na revista 85 e na 86, página 19, revista 86. Acabei não mostrando, revista 85. Na revista 86, deixa eu ver, Papapid 19, um aquário tipo pirâmide, né? Que era, como que é? Aquário escada pedra sobre pedra. Então, uma ideia, uma sugestão de aquário em que o musgo estaria, vamos dizer, incorporando as pedras, como se fosse uma pedra que corria uma água, que nascia uma água. Aqui um outro tipo de, um aquário tipo cachoeira, um esquema, né, de aquário tipo cachoeira, dá pra ver? Uma lâmpada ultravioleta usado em tanques externos, estava começando a pipocar no Brasil também a opção de alguns filtros, né, algumas filtragens que tinham as lâmpadas ultravioleta incorporadas nos filtros. Ou você montava vamos dizer, um sistema só para ultravioleta, em que a água passaria de uma bomba de baixa vazão, não muita vazão, né? Passasse a água pela ultravioleta para que pudesse clarear um pouco mais a água e combater um pouco essa parte das algas no laguinho, né, no caso. E página, deixa eu ver, 22. Aqui já é um aquário na fila dos bancos, isso é bacana falar. Na época eu achava, hoje o banco não tem tanta fila, né, dentro da agência. Mas antes tinha muitas filas, as pessoas ficavam muito estressadas, aquela coisa toda. E a gente achava que a colocação de aquários entre a fila, vamos dizer assim, ajudaria a desestressar os frequentadores de bancos, entendeu? Porque só a observação aos peixes, a movimentação dos peixes, a graciosidade de cores, aquela coisa. E os peixes que a gente mais indicava para aquário em fila de banco, era gozado, né? A gente indicava a carpa e indicava a carpinhas coloridas, pequenas, e os quingues também, que são coloridos. Porque são peixes graciosos, não se assustam com qualquer coisa, são indiferentes com quem passa em frente do aquário, e é um atrativo de cores, porque você acaba pegando as cores básicas que o ser humano gosta de ver em peixe. Eu não sei, a gente fez uma pesquisa uma época em que as cores peixinho preto, peixinho vermelho, peixinho azul são os peixes de mais, vamos dizer, mais chamariz para os olhos das pessoas. E os kingios e as carpas, vira e mexe, elas são preto e vermelho e branco, branco e vermelho, branco e preta, preta e vermelha. Então, quer dizer, acabava sendo um chamariz para os bancos. Nunca deu muito certo. Poucos bancos eu vi com essa coisa de ter aquários em bancos, mas vinha em alguns hospitais, via em alguns lugares públicos assim, que acabava sendo desestressante para as pessoas. E finalmente aqui também um aquário para coridoras, entendeu? Pessoas, poxa vida, como que tem que ser o solo, como que tem que ser a decoração. Porque a ideia dos projetinhos é justamente essa, fazer com que você saiba o que o peixe precisa ou o que a espécie precisa para você ter um ponto de partida de montar o aquário. Então sempre eu falo, quando você vai montar um aquário novo, aquela coisa toda, escolha o peixe que você deseja ter como, vamos dizer, personagem principal, e aí você rodeia ele vamos dizer, de coisas que ele vai necessitar para viver bem no aquário. Tá legal? Estamos encerrando o programa 104. Eu queria falar uma coisinha para finalizar. O programa dia 23 de julho agora vai estar completando 2 anos. Mas agora, sexta-feira que vem, estamos estreando aqui na internet mais um programa. É o Noticiário Aquarista Mix, que vai ser um jornal semanal de notícias sobre o mundo aquático, entendeu? Todas as sextas-feiras vai ser ao vivo pelo Instagram meu, né, Marcos Marques da Silva, e vai estar disponível também após o programa, a gente vai deixar disponível no Instagram mesmo, no IGTV do Instagram. Então, para você assistir quando quiser, aquela coisa toda, notícias. Vamos pegar lá 6, 8, 10 notícias e vamos, ao longo dos noticiários, fazer você ficar ao par de tudo que aconteceu, vai acontecer ou já aconteceu,
que foi histórico para essa coisa que foi histórico, que foi notícia para essa coisa de mundo aquático, tá legal? É um programa legal, bem elaborado, tá bem criado para realmente fazer com que você, ao longo das semanas, escolhemos sextas-feiras para você entrar no final de semana bem informado sobre o mundo aquático. Então você vai saber tudo que está acontecendo, tudo que está aconteceu. Às vezes algumas notícias não são tão recentes, né? Mas são importantes para você ficar totalmente mixado, né? Por isso que chama Aquarista Mix, mixado nas coisas ligadas ao mundo aquático e ao aquarismo. Tá legal? Boa semana para vocês. Que Deus abençoe você, sua família, as pessoas que lhe cercam, as pessoas que você gosta. E na próxima segunda-feira estaremos aqui sem falta com essa fantástica, com esse fantástico túnel do tempo, que é contar a história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos. Valeu, tchau, tchau, bye e até!